Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e dentro do contexto, continuando no contexto da aula 1, que trata sobre análise gráfica, análise técnica, hoje o assunto da aula são os indicadores técnicos. O que são e para que servem, esses indicadores? Indicadores são cálculos baseados em preço e volume, que tentam medir o fluxo de dinheiro, medir o fluxo de dinheiro, medir tendências, a volatilidade e o time, o momento. Indicadores são utilizados como uma segunda medida dos movimentos dos preços atuais e adicionam informação à análise de ativos, dos diferentes tipos de ativos. Os indicadores são utilizados principalmente para duas finalidades. Então, os indicadores de análise técnica são complementares à leitura, por exemplo, de um book de oferta, a leitura de um Times in Trade, a leitura de padrões de candle, a leitura de padrões gráficos, como utilizado aí no price action, o preço, a atuação pura e simples do preço, o desenho, por exemplo, bandeiras, flamas, enfim, os indicadores adicionam, informações para que a gente tenha uma boa análise e servem como gatilhos, como starts e sinais para a gente tomar posições, encerrar posições ou abrir posições. E essas duas finalidades são: uma seria confirmar o movimento dos preços e a qualidade daqueles padrões gráficos que vamos estudar mais à frente, e fornecer sinais de compra e de venda. Existem dois tipos de indicadores: indicadores que lideram, indicadores atrasados. Indicadores que lideram, ele precedem o movimento dos preços, dando a eles uma característica preditiva, de antecedência, enquanto os atrasados são uma ferramenta de confirmação, pois seguem os movimentos, um seguidor, existem os seguidores de tendência, os seguidores de preço, eles seguem então o movimento dos preços. Um indicador de liderança, ele funciona melhor durante períodos sem tendência definida, enquanto o atrasado ele é útil em períodos com uma tendência definida. Existem também duas formas de construção de indicadores. Aqueles que ficam entre limites pré-estabelecidos, são os chamados aí osciladores, por exemplo, que vão ficar trabalhando numa faixa entre 0% e 100%. E aqueles que não respeitam limites, os indicadores que possuem esse limite são chamados como osciladores, que a gente tem um exemplo aí do estocástico, do IFR, São dois indicadores aí que trabalham dentro dessas faixas, de regiões de sobrevenda, e regiões de sobrecompra, Indicadores e osciladores, eles fornecem sinais de movimento de duas maneiras principais, E quais são essas maneiras, Por meio dos cruzamentos das linhas, ou cruzamentos de médias, E por meio da divergência, Quando o indicador vai para uma direção e os preços para outra, O que indica que a direção da tendência dos preços está sempre se enfraquecendo. Então, os indicadores servem para confirmar, a direção dos preços por meio dos cruzamentos de médias, como eu comentei anteriormente, quando eu dei o exemplo lá da média de 6 períodos e a média de 24, ou seja, a média mais curta cruzando para cima da média mais longa, dá um indicativo de alta dos preços, e o cruzamento da média mais curta para aquele período maior, daria a indicação ou o sentimento, ou a confirmação, é claro, depois do cruzamento para baixo, de uma tendência de preços, de uma possível mudança de tendência e direção do mercado, Os indicadores, eles são úteis na análise técnica, uma vez que eles funcionam como faróis na estrada durante a noite, Eles nos ajudam a iluminar, e eles ajudam a iluminar o nosso caminho aí no escuro, Porque sempre quando a gente está operando, o que está à direita, a nossa direita, você olhando para a tela, a sua direita no gráfico, é escuro,
A gente não tem visão do futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. E o indicador, ele tem essa funcionalidade, né, de iluminar, né, ainda mais aqueles preditivos, né, de iluminar aquele caminho que ainda nos é desconhecido para que a gente possa tomar as melhores decisões. Eles nos fornecem informações adicionais que são extremamente úteis, né, apresentando melhores resultados quando são utilizados em conjunto, né, ou em conjunção ao movimento dos preços, aos níveis de preço, né, padrões gráficos e outros indicadores, né. Então, mais à frente vocês vão conseguir captar, né, e visualizar de uma forma mais objetiva essa parte conceitual que a gente está colocando aí com relação aos indicadores. A média móvel é um dos mais antigos e difundidos indicadores da análise técnica, né, ou análise gráfica, né. Ele foi desenvolvido, né, esses indicadores aí de média móvel, né, para tentar prever futuras tendências. Estatisticamente, fica fácil de provar, né. A média móvel ela tem como principal característica a eliminação de flutuações, né, nas cotações e nos volumes das ações. Quando a gente fala ações, é só um dos ativos, é um exemplo, mas ele serve para qualquer tipo de ativo comercializado, desde a gente falar de opções, a gente vai falar de criptoativos, né, criptomoedas, né, índice, né, como no caso do índice dólar, né, o Ibovespa, né, o dólar, né, o mini dólar, mini índice, tá? Então, ele serve para medir, né, essas flutuações nas cotações desses ativos, fazendo com que a gente consiga reduzir o ruído, né, de ficar essa oscilação de comprar e vender, comprar e vender. Então, a média, né, ela funciona como um imã, né, ela tem esse poder de atrair os preços, né, que os preços são sempre atraídos para a média, tá? Porque ainda mais a gente se tratando de gráficos, né, de tempos gráficos, time frames menores do que os dados diários, esses ruídos, né, eles se tornam muito mais visíveis, né? Ou seja, a interpretação do mercado ela fica muito mais poluída, né, do que aqueles gráficos, aqueles tempos gráficos de uma duração mais longa, né? Analisar um gráfico semanal, o comportamento de uma ação, do ativo mensal, né? Você consegue enxergar a tendência, né? O movimento dos preços de uma forma mais ampla, né? Você tem uma visão mais macro ali do mercado. Agora, dentro do intraday, dentro do dia, a coisa fica mais complicada, né? Então, a nossa capacidade de conseguir interpretar esses movimentos e também utilizando médias móveis, né, adaptadas ao tempo gráfico que a gente está utilizando, isso é de extrema importância, né, fazendo aí a utilização das médias, né, como parâmetros de simuladores, né, como parâmetros de emuladores, melhor dizendo, né? Então você consegue, através de uma média móvel, né, emular num tempo gráfico menor um tempo gráfico maior, né? Mas como poderia ser isso, né? Então, por exemplo, a gente sabe que, falando no intraday, né, que o objeto do nosso estudo é num gráfico, um time frame, né, um tempo gráfico de 5 minutos, né? O que acontece? A cada 5 minutos, a gente tem a formação de uma barra, né? De uma vela. Isso falando aí no gráfico de candlestick, né? No nosso gráfico aí do nosso treinamento. Então, a cada 5 minutos, vai formar uma nova barra, né? Uma nova vela, que ela pode ser vermelha, né? Se ela fechou negativamente, né? Ou seja, abaixo aí da sua abertura, ou uma barra verde, né, caso ela tenha fechado
positiva, né, acima da sua abertura. Isso como padronagem. Então existe se tiver o default, né, da plataforma ali, você vai estar utilizando preto, negativo e branco positivo, isso não importa, mas é só na questão do exemplo. E o que eu consigo fazer com as médias? Tá? Eu consigo fazer o que com essa questão do emulador, né? Se eu colocar uma média no meu gráfico, né, de 5 minutos, de 12 períodos, tá? Uma média de 12 períodos, né? Então eu tenho a média de preços de fechamento, né? A gente colocando a opção a média fechamento, né? Depois eu mostro para você, a gente pode mudar essa média aí para abertura, né? Open, máxima, mínima, tá? Então eu consigo emular o que ali? Eu consigo emular um time frame maior, ou seja, no gráfico de 5 minutos eu consigo visualizar a movimentação de preços no gráfico de 60 minutos. Por exemplo, aqui no gráfico, né, um gráfico aqui de estudo, vamos interpretar isso aqui de uma melhor forma. Deixa eu colocar aqui os 5 minutos. Tá? Aqui é um gráfico Renko, um objeto. Tá? Então aqui está o padrão da plataforma, né? Cada vela aqui branca, né, seria um fechamento positivo e a negra aqui, né, seria o pretinho aqui, seria um fechamento negativo, tá? Então, a gente colocando aqui um exemplo aí dos indicadores, tá? Vamos colocar aqui uma média, tá? Uma média móvel, tá? A gente vai inserir isso aí no gráfico, tá? Tá, a média móvel provavelmente um dos indicadores de tendência mais utilizados. O indicador calcula a média dos dados entre a cotação atual e um período anterior, né? Sempre atual e o período para trás, né? Como eu falei anteriormente. Então a gente vai colocar aqui um período de 12, tá? Para só corroborar com esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Então, essa linha verde aqui é a nossa média de 12. Então, ela está dizendo que é a média de preço dos últimos 12 períodos, né? Então, se cada vela nossa aqui, ou barra, tem 5 minutos, a gente está falando que é a movimentação do preço dentro do time frame, né, ou do tempo gráfico de 60 minutos. Então, eu operando nos 5 minutos, eu consigo entender, né, de uma forma bem interessante com esse indicador, que, por exemplo, que essa queda que eu tive aqui, né, essa queda que nós tivemos aqui, ela ocorreu, né, quando esse box aqui, quando essa vela aqui, ela fechou, né, abaixo, né, da minha média de 60 minutos. É um indicativo de que durante a última hora, né, esses preços eles vinham trabalhando, o mercado vinha trabalhando no sentido de mudar, né, uma possível aí tendência. Então, a gente poderia estar buscando as operações de venda ao perder essa média de 60 minutos. Eu estou operando nos 5 minutos, só que eu tenho informação aqui bem interessante de um tempo gráfico maior, né? Então, até antecipando um pouquinho, né, da questão de trade system, né, que até o próprio Alexander Elder, né, nos coloca aí a questão das 3 telas, a gente consegue emular, né, muito bem com o uso das médias aí, períodos maiores. Eu posso colocar aqui o 4H, que é o 4 horas, que é muito utilizado também no mercado internacional. Eu posso colocar o próprio diário, né? Eu posso usar médias de 200 períodos mais longos, que o mercado utiliza muito. Aí vem aquela questão, né? É a média que funciona ou o psicológico por trás da média, no sentido de se todo mundo usa a média móvel e respeita aquele limite como um suporte, uma resistência, que a gente vai falar mais à frente o que é, então o indicador passa a funcionar. Então, entra aquela questão, né? Não importa muito se é o indicador média que funciona, se é o psicológico por trás da média que funciona. O importante é que funcione o respeita, né? Por exemplo, tá? Então aqui, ó, operações
de vendas, né, no fechamento do box, do candle, né, abaixo da média. Aqui nós temos o que, né? Quando fechou o nível de preço acima da média, né, de 12 períodos, que corresponde ao gráfico ao tempo de 60 minutos, o mercado começou a andar, né, e fez aí 800 pontos no índice. Aqui, quando ele perdeu 1.500 pontos no índice, tá? Então, basicamente, a média é isso aí. Então, uma média móvel, né, como o nome já diz, leva em consideração o conjunto dos preços de fechamento de um ativo, geralmente do mais atual para trás, né? Cada ponto de uma média móvel representa a média das N cotações, né? Como eu coloquei no exemplo aí, das 12 cotações, dos 12 candles anteriores, né? Da barra mais recente, né? Daquela que está atual, que é o nível de preço, né? Para trás. A cada nova barra, o valor da barra mais antiga ele é retirado, né? Da fórmula de cálculo e substituído pelo mais recente, né? Como forma de obter uma média mais atual, tá? Para calcular a média móvel é necessário que os N períodos, né, estejam completos. Ou seja, para ter um ponto de uma média móvel de 6 períodos, será necessário aguardar por 6 barras até que se chegue a dados suficientes. Se cada período corresponder a um dia, então deveremos esperar por 6 dias até que possamos calcular o primeiro ponto da média móvel. Foi exatamente aquilo que nós vimos aí lá na plataforma, né? O exemplo apresentado aí no gráfico 1.1 corresponde às médias móveis aritméticas, né, as mais simples de serem calculadas, mas nem por isso mesmo, né, elas são menos eficientes. Existem, entretanto, outras formas de se calcular uma média móvel, as quais foram criadas ao longo do tempo, né, à medida que aumentaram as facilidades de processamento de dados e de cálculos matemáticos mais complexos com o advento aí dos computadores, tá? Então, esse é o nosso gráfico em 1.1 e aquele exemplo que nós já vimos, né? Temos aí um gráfico, né, da Petrobras, né, do ativo aí, com a média de 6 períodos, né, fechamento, e uma média de 24 períodos aí, tá? No entanto, há muitas dúvidas quanto à melhor maneira de utilizar essas médias móveis, né? Algumas delas são, por exemplo, quantos períodos devem ser considerados. As médias móveis podem ser utilizadas tanto para as posições vendidas quanto para as compradas? É uma pergunta que eu faço, que a gente se faz aí, vocês têm que buscar a resposta, né? Existe uma média móvel ideal para cada mercado? Né? O preço de fechamento é o melhor para calcular uma média móvel? Comentamos sobre isso também. O trade fica mais garantido com o uso de mais de uma média móvel? Qual é a forma de calcular, né, de cálculo dessa média que gera trade com mais lucro? Ou seja, seria a média móvel simples? Seria a média móvel exponencial? Seria a média móvel ponderada? Tá? Então, são apenas algumas das questões com as quais você vai se defrontar, né? E a seguir a gente vai estudar uma aplicação prática. Então, voltando aqui, aproveitando essas perguntas, né, que ficam aí para quem vai começar a utilizar, e vou começar a operar utilizando as médias móveis, que me parecem ser confiáveis, né, um indicador tão antigo que funciona, né, muito bem no mercado até hoje. Tem traders, né, e tem indicadores construídos com base em médias móveis, né, cruzamentos de médias, enfim. Tem muita coisa bacana que você pode construir por aí, fazer combinações. A primeira pergunta, né, se essas médias já podem ser utilizadas para posições vendidas e compradas? Sim, claro que podem, né? E existe uma média móvel ideal para qualquer mercado? Existe uma média móvel ideal, tá, para cada time frame, né? Existe uma média móvel que tem que ser adaptada a cada time frame. Por exemplo, se você está operando nos 5 minutos, tá? O que representa para você uma média de 200 períodos, tá? A média de 200 períodos, ela vai representar
o fechamento dos últimos 200 barras, né, ou candles de 5 minutos, tá? Voltando ao exemplo de 5 minutos, né? O que representa uma média de 12 períodos, né? Representa o fechamento do nível de preço, né, nos últimos 60 minutos. Opa, isso é uma informação importante. Por quê? Porque o mercado respeita muito essa questão das viradas, né, do gráfico de 60 minutos, né? Muito utilizado isso pelo mercado. Então, eu posso ter uma informação interessante para mim, né? O fechamento do gráfico diário também é interessante. No gráfico diário, a média de 200 períodos tem uma significância muito grande. Por quê? Porque é o fechamento dos últimos 200 dias, né? Uma tendência ali de longo prazo e que o mercado, né, respeita muito, inclusive os institucionais utilizam, enfim. Então, essas considerações que a gente tem que fazer para qual média móvel utilizar de acordo com o período que eu estou utilizando, de tempo, né? Eu quero operar com o de 10 minutos. Então, você vai fazer uma adaptação, um cálculo matemático para emular os 60 minutos no de 10 minutos, tá? Então, se você estava usando a média de 12 no de 5, você usa a média de 6 no de 10. Então, eu vou ter a mesma informação. Então, é isso que a gente procura fazer e tem que fazer para utilizar a média móvel de uma forma mais objetiva, né? Não adianta simplesmente replicar médias mágicas, média de 14, 72 e 60 e 66. E aí? Ela pode funcionar, entre aspas, magicamente, para um ativo que tem certa volatilidade e que está usando um time frame. Mas será que esse ativo que eu estou utilizando e esse tempo gráfico que para mim se adapta melhor para o meu perfil, tempos mais curtos ou mais alongados, eu tenho que adaptar as minhas médias, tá? Então, essas considerações vocês têm que fazer aí, tá bom? E na prática, né, a média móvel ela deve ser utilizada para acompanhar a tendência do mercado. O objetivo primário é identificar um sinal de entrada de uma nova tendência ou fim da tendência anterior, podendo ser vista como uma linha de tendência em forma de curva, tá bom? Ao contrário dos métodos tradicionais de análise técnica, a média móvel ela não antecipa o mercado, simplesmente o acompanha. É um seguidor de tendência, tá? Nunca reage. Então, na prática, portanto, ela somente mostrará que uma tendência começou após o fato ter ocorrido. É um indicador atrasado, tá? Já vimos que a média móvel somente acompanha o mercado, e isso é feito a uma certa distância, né? A gente tem ali que esperar o fechamento, né, daquela última barra para que a gente tenha uma resposta, tá bom? Então, se é de uns 5 minutos, eu estou 5 minutos atrasado, tá? Então, é mais ou menos assim. Essa distância pode ser maior ou menor conforme a quantidade de períodos utilizada para calcular. Uma média móvel de 6 períodos, por exemplo, estará muito mais perto do preço do ativo que uma média de 24 períodos. As médias móveis curtas são mais sensíveis ao preço do que as longas, né? Então, elas oscilam mais do que uma média longa que vai se manter estável ali, né? Servindo como um suporte de preços, né? E uma resistência, né? Suporte quando o mercado em descendência, né? Descendo, bate nela, segura ali o nível de preço e continua subindo, né? E uma resistência se o mercado está trabalhando numa frequência abaixo dela, de níveis de preço, quando bate de baixo para cima nessa média, geralmente as mais longas, né? Uma média de 200 períodos, uma média de 96 períodos, né? Ele bate e volta a cair. Então, essa aí é a função de uma média, tá? Então, as médias móveis mais curtas, né? Então, elas são muito mais sensíveis, elas vão estar oscilando de acordo com aquela variação ali do nível de preço, tá bom? O preço mais utilizado pelo mercado para cálculo da média móvel é o preço de fechamento, como nós já vimos anteriormente. Entretanto, outros preços podem ser utilizados para esse cálculo. Eu posso utilizar a máxima, né? Posso utilizar a mínima e eu posso utilizar a abertura. Sinais de compra e venda utilizando as médias móveis, tá? A média móvel simples
foi um dos primeiros indicadores que apareceu na análise gráfica e, por sua simplicidade de uso, ainda um dos mais comumente utilizados até hoje, né? E da sua eficácia, né? É possível gerar sinais de compra e venda apenas com uma média móvel, plotando-as sobre o gráfico de preços. Quando o preço de fechamento cruzar a média móvel de baixo para cima, é gerado um sinal de compra. Enquanto quando o preço de fechamento cruzar a média móvel de cima para baixo, é gerado um sinal de venda. Para aumentar o grau de certeza, é possível aguardar que a média móvel também vire para o lado que a tendência estiver apontando. Quanto mais curto, for o período especificado para o cálculo da média móvel, mais próxima estará essa média, né, melhor dizendo, ela vai ficar do preço. Mais próxima ela vai ficar do preço, tá? E consequentemente, ela cruzará com o preço mais vezes, ou seja, apresentando mais quantidade de sinais de compra e venda, ou seja, e gera um certo ruído, tá? Isso gera um certo ruído. Vamos voltar aqui para o gráfico, tá? Para a gente ver isso aqui. Então, aqui no gráfico de 5 minutos, eu coloquei a média aqui de 12, tá? Eu vou inserir aqui outra média. Eu vou inserir uma média aqui, deixa eu colocar aqui, de 6 períodos. Eu vou inserir aqui uma média de 50 períodos. Vamos fechar aqui. Então essa lilás aqui é a nossa de 50 períodos, a verde é de 12 períodos, e essa aqui vamos colocar azul, é a de 6 períodos. Então, quanto menor a nossa média, tá? Mais vezes o preço cruza por ela, né? E mais vezes emite sinal, tá? Deixa eu colocar mais uma aqui, deixa eu colocar uma bem mais curtinha aqui, uma de 3 períodos. Vou colocar aqui amarela. Então, o que a gente estava vendo ali, tá? A roxa, né, ou fúcsia, né, que é o nome aí da plataforma dessa cor, a média de 50 períodos, o preço passa por ela menos vezes, tá? Então, a gente tem menos sinais de compra ou de venda. Então, eu venderia aqui, né? Depois eu só teria uma operação de compra aqui. Já na média verde, que é de 12 períodos, eu tenho mais cruzamentos do preço para cima ou para baixo dela. Então, eu tenho mais sinais de compra e de venda, tá? Então, eu vou eliminar a nossa de 12 períodos. Eu vou eliminar a nossa de 6 períodos. Eu vou ficar com a mais longa, de 50, e a de 3 períodos, tá? Notem que a de 3, olha só, ela acompanha muito mais de perto o preço. Então, à medida que o preço sobe ou desce, a média também inclina, tá vendo? Porque ela está com a distância de 3 barras do preço, tá? Então, ela tem essa sensibilidade maior, tá? E a nossa linha maior, que seria uma tendência maior, ela continua levemente inclinada para cima, tá? Mas ela não está oscilando de acordo com o preço, tá bom? Então, aqui foi um sinal forte, né, de compra, né, nessas duas médias aqui. A média curta cruzou para cima da longa aqui. Então, aqui eu teria um sinal de compra, né? Fechando aqui, ó, 600 pontos no índice, tá? Esse aí é só para a gente poder fechar. Agora, se a gente mudar aqui a nossa média, olha só o que acontece. Eu vou até mudar aqui, ó. Vamos colocar aqui... Não. Eu vou colocar aqui de 1 período. Olha o que acontece. Exatamente barra a barra. Olha como é que a média acompanha exatamente o nível de preço. Então,
a coisa que a gente não vai usar, né? Senão você vai ficar comprando e vendendo, comprando e vendendo. Não tem sentido você ficar trabalhando com um nível de ruído tão grande assim, tá? Então vamos voltar aí para nossa apresentação, tá bom? O que a gente tem aqui, tá? O uso da média móvel mais curta, né? Ela vai resultar tanto na produção de grande quantidade de operações, como eu mostrei lá no exemplo, né? Quanto também de falsos sinais, pois se tratando de uma média móvel muito curta, qualquer ruído, né, poderá gerar um ponto de entrada falso. Em contrapartida, uma média móvel mais curta, ainda que gerando uma grande quantidade de sinais falsos, né, ela vai encurtar a distância com o preço e pode sinalizar uma entrada de tendência mais cedo, né, gerando mais lucro no mercado aí para o investidor. Mas tem que dosar também a questão de risco, né? As entradas erradas, aí, a quantidade de lojas que isso vai te proporcionar. Tem que ver se realmente vale a pena. E você, futuramente, a gente vai falar sobre isso. Você tem que ter uma estratégia, né? Um método que você vai seguir aquela regra ali fielmente para que você se doutrine naquilo ali e só faça e execute exatamente como aquilo que você aprendeu e vai usar como método para que você não seja... na verdade, para que você não se sabote no mercado, tá? Então, nessa questão de tendência, né? O que é considerado aí? Curtíssimo prazo, tá? De 5 a 20 candles, tá? Curto prazo, entre 10 e 30 candles. Médio prazo, entre 15 e 60 candles. Médio e longo prazo, entre 45 e 120 candles. E longo prazo, entre 120 e 220 candles, né? Aí seria aí o tamanho de cada média aí, períodos de ajuste para a média móvel, tá? Então, de acordo com o seu perfil e o tempo gráfico que você vai atuar, você tem que calibrar, né, essas médias para que elas realmente funcionem. Não adianta ficar replicando médias que você viu por aí em qualquer tipo de ativo ou em qualquer tempo gráfico, que não vai funcionar. As médias móveis curtas versus as longas, né? Então, a média móvel curta geralmente funciona melhor quando os preços estão de lado, né? Ou seja, em um período de acumulação, como nós vimos lá na teoria de Dow, né? Como nesse tipo de comportamento os preços estão sem tendência, na verdade, né? Faz-se necessária uma média móvel mais sensível, mais próxima do preço, né, para mostrar os pontos de entrada. Note que essas operações terão um prazo muito curto, então são operações rápidas ali de scalp. Quando os preços entrarem em tendência, né, seja de alta ou de baixa, as médias móveis mais longas, né, ou com mais barras, elas vão trazer mais retorno para o investidor, né, ou para o especulador, que é o nosso caso aí. A média móvel longa tem como característica estar mais afastada do preço, ficando, portanto, mais imune, né, blindada ali contra as oscilações do mercado no curto prazo. Como consequência, a média móvel de médio e longo prazo ela consegue elevar a rentabilidade da operação, porém, a média móvel longa levará mais tempo para reverter esse sinal, né? O que pode fazer com que o investidor devolva boa parte dos lucros até que ele indique o fim da operação. Então, o interessante é estar utilizando médias intermediárias, né? Que você também não fique com stops muito longos ou com sinais, né, gatilhos de entrada também muito atrasados. Tem um outro indicador, né, que é o estocástico, tá? Desenvolvido por George Selene, né, nos anos 50, o oscilador estocástico é um indicador de momento, né, que mostra a posição em que o preço está em relação à amplitude de variação relativa à máxima e à mínima de um número de períodos, tá? Isso pode ser adaptado, tá? Os níveis de fechamento que estão consistentemente próximos à amplitude máxima indicam pressão compradora, né? Acumulação. E aqueles no fim da amplitude indicam distribuição ou pressão vendedora. Aqui temos um exemplo aí
tirada aí do TradingView, né, de um oscilador aí do estocástico, tá? Nós temos aí a linha vermelha, né, e linha azul. A linha vermelha é uma média, a linha azul é o estocástico em si, tá? Então, como é que ele funciona, né? Então, aqui ele está calibrado para 20 e 80, né? Então, quando os preços, tá, ele se aproxima dessa amplitude máxima, né, acima, né, dessa linha de oscilação, né, que vai de 0 a 100, mas quando está nesse nível acima de 80, né, o próximo dele, né, ele já está mostrando ali que talvez seja um final desse movimento, né, comprador, né? Final desse movimento comprador ali, do movimento dos preços, tá? Então, a gente consegue aí com esse indicador, que ele não segue preço, né, mas o momento do ativo, a gente se antecipar, né, porque ele antecede a movimentação dos preços, antecipar em consonância também com a utilização da nossa média, para que a gente possa tomar boas decisões de entrada ou de encerramento das nossas posições. É importante também a consideração, para a gente ficar atento, que o oscilador estocástico, né, ele não segue o preço, tá? O volume, né, ele também não segue o preço, não segue o volume, ou qualquer outro tipo de parâmetro que a gente está acostumado a ver, tá? Ele segue, na verdade, a velocidade ou a dinâmica dos preços, tá? Então, na verdade, ele tá verificando o impulso, né, que faz a mudança aí da direção do preço, né? Então, que a gente chama do indicador de momento, né? Como se fosse tivesse uma sensibilidade, né, para poder tentar antecipar o movimento aí desses preços, até pela questão fator aí psicológico aí de mercado, não que seja, né, só um exemplo disso aí, tá? Então, a gente consegue verificar a questão de divergências de alta, de baixa, né, através aí do estocástico, né, verificando aí pressão vendedora, né, pressão compradora dentro desses níveis aí de oscilação, dessas duas bandas que eu falei aí, tá? O estocástico, ele vai oscilar entre valores aí, como eu falei, que a gente está vendo aí no nosso exemplo, entre 0 e 100, né? E a gente vai ter aí uma área aí, áreas, na verdade, né, de sobrecompra e de sobrevenda, tá? A área do indicador aí vai depender do calibre, né? Assim, default, né, pelo criador ali, ficaria numa faixa aí entre 0 e 30, tá? Seria uma faixa aí, uma região de sobrecompra, tá? E a interpretação que se faz quando o estocástico estiver acima de 70 é que o mercado aí está sobrecomprado, tá? Sobrecomprado, por exemplo, nesse exemplo aqui, acima, quando o estocástico, né, quando esse indicador ele está orbitando aqui, está chegando próximo a essa região ou passou dessa região, ele vai estar dizendo o seguinte, ó, passou aí de 70, que é o default, mas geralmente pode vir aí no parâmetro da tua corretora do 20 e 80, tá? Aí você pode calibrar e colocar como a base aí do indicador, que seria entre 30 e 70, tá? Eu utilizo 20 e 80. Então, quando o indicador ele estiver oscilando aí, tá? Ficar nessa faixa aí, acima de 70, é que o mercado ele está sobrecomprado, ou seja, como eu coloquei anteriormente, então aquele movimento ali de alta, ele pode estar chegando ao fim, né? Os investidores, eles estão acumulando nessa compra aí, tá? E quando o estocástico ele cair abaixo de 30, né, ou 20, tá? Que é essa região aqui embaixo, tá? O mercado está acumulando na venda ou ele está sobrevendido. Então, quando o nível de preço ele sai dessa região aqui de baixo, ou seja, de sobrevendido, e o estocástico cruza para cima da média aqui nessa região, de acordo com o que estiver acontecendo no nosso gráfico, é um bom indicador de um sinal de compra, tá?
é um bom indicador de um sinal de compra aí para as nossas operações. Vamos ver isso aqui no gráfico, como é que ficaria isso?